I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Talvez o maior clássico de ficção científica do John Carpenter, e isso é dizer muito, né? E completando aí os seus 30 anos de idade, já se tornou um filme balzaquiano e continua incrivelmente atual na sua crítica social, que é extremamente simples, mas muito bem feita, né, cara? Muito bem feito, é um filme gostoso, um filme divertido, Gostoso, sabe? delícia. E tem aquela característica do John Carpenter, é direto, é objetivo, ele não vai achando mais dando camada para só inteligente, não, ele é bem direto ao ponto que ele quer dizer, que é uma característica do Carpenter, quem pode dizer. Sim, o Carpenter ele não é conhecido pela sutileza. Pela sutileza, tirou a palavra da minha boca, Exato. ele não é conhecido pela sutileza, mas assim, ele consegue apresentar o tema, como você falou, de maneira extremamente objetiva, mas você entende, cara. É aquele tipo de filme, tipo de obra muito raro que trabalha com uma metáfora, mas que é uma metáfora clara e que serve, no final das contas, ao intelecto do espectador, que não desrespeita a sua inteligência. Exatamente. Uma coisa bem interessante, pegando essa questão que o Joãozinho falou, essa questão da objetividade dele, que é muito bacana, né? Quando a gente está trabalhando com esse tipo de temática, seja ficção científica, algo mais insólito, tal, em fantasia, ou até mesmo um drama, um suspense, alguma coisa assim, com relação a uma sociedade secreta que domina as pessoas que ficam alheias e não sabem que estão sendo dominadas, né? A gente tem várias obras sobre isso, tal. Algumas coisas são verdade, por exemplo, o reptiliano. What's your problem? Qual que é a questão aqui do Elysium, que eu acho muito bacana e que pelas mãos do John Carpenter é uma coisa assim, fica com a cara dele, ao mesmo tempo é uma coisa super nova na carreira dele e tal, que é o seguinte: quando você... Isso não só na ficção, tá? Às vezes no mundo real tem umas pessoas que acham isso. Quando você vai vendo coisa de conspiração, teoria de conspiração, seja em literatura ficcional ou até mesmo em telejornais, tal, não sei o quê, você vê que começa a partir de uma coisa simples e o negócio vai aumentando a proporção, como se fosse um fractal. Então, o Elysium é o contrário. Por quê? Porque você tem a sociedade colorida, linda, outdoors, não sei o que. Gente bonita. Quando o cara vê a verdade, fica tudo preto e branco. Aquele pôster que era cheio de grafismo, cores, palavras e tudo mais, vira uma palavra só, obey, em caixa alta, Arial Black em caixa alta. Ou seja, é uma conspiração, só que é o contrário de como nós vemos esse tema retratado na literatura e nos telejornais. Porque ao invés do negócio ir de algo simples para algo complexo, é algo que é complexo e a verdade é uma coisa simples. Então, como é que os alienígenas eles conseguiram de fato envolver as pessoas com uma ideia simples, mas eles tiveram que dar complexidade para as pessoas não enxergarem a simplicidade naquela ideia inicial. Isso é o que eu mais gosto nesse filme. E tem também um ponto de partida, né? Que ele pega um cara da massa, né? Um morador de rua que trabalha como pedreiro para ganhar alguma grana. O nome do cara é nada. E aí ele chama um lutador de luta livre para interpretar, foi de Paiva para interpretar o cara. E não é só a questão, acho que a melhor parte é quando ele vai ver o dinheiro, que é um papel branco escrito, esse é seu Deus. Isso. O negócio você fica assim, é muito claro. E ele disse que o Blue Eles Vivem foi um conto, que ele chamado 8 da manhã, que a ideia era essa, um cara descobre que tem uma conspiração alienígena e tem até as 8 da manhã para resolver o negócio. E ele disse que principalmente foi a era Reagan. Sim. Que ele ligava a televisão, tinha aquele negócio do consumidor, do American Way of Life e tudo mais. E ele falou, isso é alienação, você fica hipnotizado, que ele dizia isso, você fica hipnotizado com isso. Não, totalmente, esse filme é uma crítica ácida com relação à Era Reagan, porque assim, Era Reagan é aquele negócio, você sair dos Estados Unidos, sei lá, passar umas férias no deserto e ficar 20 dias sem consumir nada, cara, você tá morto para a sociedade. Essa que é a questão. Então aqui isso é muito legal e o protagonista, ele é
É tão interessante esse protagonista porque ele não tem nada para oferecer pro público. Ele não tem nada, literalmente nada. Tudo que ele tem de especial cai no colo dele. Não, ele é um cara extremamente superficial, você não tem nada do background. Ele simplesmente é um cara que está andando e ele começa a ter alguma coisa justamente quando ele começa a descobrir a verdade. Então, nós fizemos um programa anterior falando sobre o Fahrenheit 451, onde a gente tem o personagem do Guy Montag, que ele é simplesmente uma garra que pegou um cara da sociedade totalmente padrão, o personagem do Rod Piper, né, o John Nothing. Ele é um cara padrão, tal, ele é um personagem que representa a grande massa, só que não a massa da população inteira, e sim a massa mais pobre. Então ele vem dessa parte da sociedade que é completamente desfavorecida e aos poucos ele vai sumindo as camadas até chegar na grande base, né? Então é um caminho bem interessante o personagem trilhar, e você gosta do personagem não por empatizar com ele, por alguma coisa dele mesmo. Por mais que ele tenha aquelas frases legais, né? Pô, tô mascando chiclete e vou chutar a bunda. Eu vim aqui para mascar chicletes e chutar bundas. Meus chicletes acabaram. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Vocês falaram do Reagan, cara. A gente também, além do Fahrenheit, a gente falou em outro programa sobre o American Flag, do Howard Chaykin, que também emerge no meio da era Reagan. E hoje, quase 30 anos depois, o saldo que a gente tem da era Reagan é exatamente o que esses artistas como o Chaykin e como o Carpenter viram naquela época. Era um cara que tentava reestruturar o sistema capitalista mais selvagem nos Estados Unidos como uma maneira de tentar, pelo menos, estancar aquele péssimo momento econômico que os Estados Unidos viviam no final dos anos 70 e começo dos anos 80, que deixaram os americanos meio pirados, porque eles queriam uma alternativa para aquelas circunstâncias, só que por questões ideológicas o próprio governo, o próprio Estado e uma boa parte da população que defendia isso não queria uma alternativa, eles queriam abraçar ainda mais aquela ideologia na qual eles acreditam, e aquilo provoca uma cisão de classes. Então essa metáfora que o Carpenter usa de maneira tão explícita, eu acho que fica mais clara quando você enxerga os alienígenas pela primeira vez, porque esses alienígenas não são carinhas verdes de anteninha, cara. Parecem a morte. Eles parecem seres humanos corrompidos. Seres humanos sem pele, né? Sem pele, o músculo são ali. seres humanos completamente podres, já decompostos. Aquela visão, que é uma visão assim... Mas que ainda funcionais. Exato. Dentro da sua podridão, dentro da sua corrupção, eles mantêm um sistema que permite a eles se perpetuarem. Isso. E, cara, eu acho muito bacana essa visão dos alienígenas como seres humanos corrompidos, porque são alienígenas, são seres alheios ao resto da existência do mundo. E você falou do Fahrenheit 451 que a gente mencionou outro dia, que a gente comentou outro dia, e existem dois eternos paradigmas de distopia, o orwelliano e o huxleyano. O Fahrenheit, eu acho ele mais orwelliano, porque tem aquela coisa do Estado em cima da população o tempo todo, da doutrinação, da coisa do ódio aos livros que é amplamente disseminado. O do Eles Vivem já é uma distopia huxleyana. As pessoas estão imersas em coisas que elas gostam de fazer, elas gostam daquilo que você falou. Quando eles não estão usando o óculos que revela a verdade, tudo é colorido, tudo chama a atenção, tudo é dinâmico, tudo é bacana, todo mundo é bonito, sabe? É aquela coisa que te mantém entretido. E quando os óculos, eles são uma metáfora para aquela coisa de você parar e pensar. Eles são aquele rompimento com aquele mundo, e aí você vê, que nem você falou, aquela coisa caixa alta, obey, buy, aquelas palavras de ordem que no fundo, quando você para pensar como a sociedade funciona, e funcionava principalmente na era do Reagan, eram as palavras de ordem do dia. Sim. Por mais que eles travestissem aquele momento político e econômico da história americana como de ultraliberalismo,
no fundo era só uma outra forma de doutrina. Ó, interessante ver assim, ó, se querem exemplos disso, exemplos mesmo, peguem obras artísticas desde música, cinema, enfim, da década de 70 e comparem com a década de 80. Só fazer igual aos Ozymandias, uma multitela, em metade coisas da década de 80 e metade coisas da década de 70. Não por julgo de qualidade e tal, mas temática, estética, tudo mais. É um salto que você olha e fala, cara, esse salto não é um salto de 10 anos, né? Parece uma coisa de 20, porque é algo muito assim, né? É que os anos 70, por exemplo, a gente tem muitos filmes, herança da nova Hollywood, que não criticam objetivamente a maneira como a sociedade se organiza, mas mais estão imersos nos problemas da sociedade propriamente dito. Enxergar que estão no lixo, né? Então, a Aceitar questão da nova que estão no lixo. Isso, nova Hollywood, questão da guerra do Vietnã, tudo mais. Exatamente. Então, aquele niilismo, o cinismo entrando nas artes, né, para o grande público, né? Você já tinha em outras obras, mas para o grande público, o pessoal está recebendo isso. Aí agora tá bom, a gente já aceitou que estamos na merda e tal. Veio os anos 80. Vamos reerguer? Porque isso que você vai ver os personagens do Carpenter, a maioria são personagens renegados. Sim. Não, esquece isso total. E você pode ver essa questão você falou da década de 50 no próprio Halloween. Porque o Michael Myers a primeira cena, que é aquele plano sequência maravilhoso, o Michael Myers mora num subúrbio americano, lindo, maravilhoso, família classe média, linda, e não tem como explicar, o moleque é um psicopata. Então essa questão, tipo, tá aqui, tá implantado. O que o Carpenter diz pra gente é exatamente isso, fala, quanto tempo a gente vai acreditar que esse mundo em que a gente vive é verdade? Perfeito, desse jeito, essa perfeição. Tanto é verdade isso, que o que se segue a era Reagan e Bush pai, aquela confusão toda, cisma de classe, economia completamente cagada, guerra do Golfo e tudo mais, é a era Clinton. E assim, em que pese que a crítica que o Carpenter faz continua atual em muitos sentidos, mas mostra que essa guinada de dois caras que eram ultraliberais, ultraconservadores, para um cara que é extremamente moderado, que reatou relações, por exemplo, com a Rússia, o que ideologicamente foi um impacto muito grande para todo mundo, chama a atenção porque mostra que esses caras como Shakin e como... Carpenter. Caralho, e que mostra que caras como o Shakin e como o Carpenter estavam certos na crítica deles. Porque as pessoas, em um determinado momento, abraçaram essa verdade de que a sociedade não poderia funcionar mais daquela forma, com tamanha sanha, que a sociedade de fato se transformou. E o que o Carpenter mostra pra gente aqui é algo que é bastante interessante, porque, de novo, a gente falou sobre o American Flag, que é um negócio bastante complexo, a gente falou sobre o Fahrenheit 451, que é um negócio bastante complexo, mas que foram duas obras que, de uma certa forma, acabaram tendo a sua potência meio diluída com o tempo, e o Eles Vivem Não, que é o mais simples dos três, nesse contexto de críticas distópicas, mas que é o que ainda tem mais efeito, justamente porque ele é o mais simples e o mais... E também tem a própria questão cinematográfica também, né? É um filme muito bacana. Não, acho que também uma cena que define bem essa questão da sociedade não quer ver, é a cena quando ele vai chamar um amigo dele, que é o Keith David, pra ver os óculos, e aquele quebra aquela porradaria por 5 minutos. Coloca os óculos, não vou colocar os óculos, porra, aquilo é mais claro, tipo, o cara você dá risada, porque é 5 minutos de cara se batendo e ele dando golpe de luta livre, mas ao mesmo tempo que você percebe, tipo, é o cara que não quer ver, não quer usar os óculos e ver a realidade, então você vai tanto pro lado mais trecheira, que o Carpenter sempre foi pro lado mais B, pro lado social que você pensa. É uma cena muito besta, mas com um contexto muito forte. É que o Carpenter, o conceito dele sobrepõe qualquer trecheira possível no sentido pejorativo, né? Porque o conceito é tão bacana que se não fosse trash seria sem graça, na real. Eles vivem, o pessoal fala até hoje, a gente tá falando hoje e tal, o Fuga de Nova York, estavam falando de remake e tal, não sei o que, há pouco tempo. Então, assim, sempre o Carpenter tá aí, as coisas dele que ele vai fazendo, o negócio perdura. Por quê? Porque tem uns conceitos muito bacanas. E de que também ele consegue fazer uma ameaça que você realmente fica tenso. E o Carpenter, ele é um dos maiores otimistas quanto ao fim do mundo. Ele fala, vai acabar mesmo essa merda.
vai acabar, não tem Os jeito. maiores otimistas quanto ao fim do mundo. Muito bem colocado, Exatamente, né? exatamente, o maior otimista, tipo, vai acabar, não tem jeito. Não, mas é legal que assim, cinematograficamente falando, ele é um dos poucos caras. Eu acho que ele envolve o melhor dos dois mundos, que é o seguinte, a inocência de fãs de cinema que fazem seus filmes em garagens, crianças do Super 8 que se divertem fazendo filme e tal, não ligam se está bem feito, mal feito, só querem fazer, com a maturidade de um diretor que entende cinema. Né? Então ele tem essa essência da paixão pelo cinema, até nos depoimentos que ele faz, nas entrevistas, você vê muito isso, né? A paixão que ele tem pelo cinema e pelos quadrinhos também, ele puxa muita coisa de quadrinhos. Então é muito bacana que ele usa essa inocência e ele usa a maturidade dele como diretor para dar credibilidade a essa coisa que poderia parecer uma brincadeira. Ele brinca nos filmes dele, só que é uma brincadeira séria. Que daí você, como espectador, você pode escolher se você fica só na brincadeira ou se você pensa depois da brincadeira. De qualquer forma, de qualquer jeito, você vai se divertir. Com Você certeza. vai se divertir. Hey, what's wrong, baby?